A vida de Jó, uma jornada de fé entre as cinzas e a glória. Você já se perguntou o que Deus enxerga quando olha para um homem? Não a sua aparência, não sua força física, não sua conta bancária, mas sua alma. O que faria Deus, diante de bilhões de pessoas na terra, apontar um único homem e dizer: "Este é o meu servo fiel"? Pois é assim que começa a história de Jó. Não como a história de um sofredor, mas como a história de um escolhido. Um homem que, mesmo sem saber, carregava nas costas o peso de uma batalha espiritual entre o céu e o inferno. Mas antes da dor, antes das cinzas, antes das perguntas sem respostas, havia paz, havia bênção, havia uma vida cheia de significado. A Bíblia nos apresenta Jó dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A terra de Uz era provavelmente uma região ao sul da Palestina, entre Edom e Arábia. Um lugar distante dos grandes centros, mas onde se vivia em paz e prosperidade. E ali vivia um homem que não apenas possuía riquezas, ele possuía algo muito mais raro: integridade. Jó era íntegro. Seu caráter era completo, verdadeiro, sem duplicidade. Era reto, justo em seus negócios, honesto em sua fala, honrado em sua conduta. Era temente a Deus, vivia com reverência ao Criador, respeitando seus caminhos e suas leis. E se desviava do mal, ou seja, não flertava com o pecado, não brincava com a tentação. Ele se afastava do mal como quem foge de uma armadilha mortal. Hoje, muitos medem a espiritualidade pelo quanto se fala sobre Deus. Mas Jó não apenas falava, ele vivia Deus, e Deus o via. Jó era um pai de família, tinha 7 filhos e 3 filhas, um número perfeito na cultura hebraica, sinal de plenitude e bênção. Seus filhos eram unidos, costumavam fazer festas em suas casas, cada um no seu dia. Chamavam uns aos outros e convidavam suas irmãs para celebrar juntos. Mas Jó não era um pai relaxado espiritualmente. Ele entendia que mesmo os momentos de alegria precisavam estar sob a cobertura do céu. Por isso, depois que os dias de banquete passavam, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos a Deus por cada filho, um por um. "Talvez meus filhos tenham pecado", dizia ele. "Talvez tenham ofendido a Deus em seus corações." Ele não esperava a confirmação de um pecado, apenas temia a possibilidade de que algo entre sua casa e Deus tivesse se rompido. Esse era Jó, um intercessor, um sacerdote, um pai que cobria seus filhos com oração antes mesmo que houvesse uma falha. Quantos pais hoje fazem o mesmo? Jó era um dos homens mais ricos de sua geração. A Bíblia diz que ele possuía uma quantidade de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas para a produção de leite, símbolo de riqueza, muitos servos. Ele era o maior de todos os do Oriente. Não era apenas rico, era o mais proeminente. Seus campos eram férteis. Seu nome era respeitado. Seu lar era cheio. Sua reputação era irrepreensível. Mas tudo isso estava prestes a ser sacudido. Não por causa de uma crise econômica, não por inveja de vizinhos, mas por algo muito maior, uma conversa celestial. Lá no céu, uma reunião acontece. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. E com eles, Satanás, o acusador. Deus pergunta: "De onde vens?" E o inimigo responde: "De rodear a terra e passear por ela." Deus então aponta: "Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Mas Satanás responde com sarcasmo: "Por acaso Jó teme a Deus de graça? Tu o cercaste de bênçãos, de proteção. Toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face." E então Deus permite, não porque desprezava Jó, mas porque confiava nele. Ele sabia, mesmo em meio à dor, Jó o glorificaria. E assim começa a grande devastação. Num só dia, como uma avalanche sem aviso,
a vida de Jó foi destruída. Tudo começou com um mensageiro, ofegante, transtornado, correndo em desespero. Os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Jó ainda tentava processar as palavras quando um segundo mensageiro chegou. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei. Antes que o choque passasse, um terceiro corre desesperado. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos, levaram tudo e mataram os servos. Só eu escapei. E finalmente, o golpe mais cruel. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, quando um grande vento veio do deserto, feriu os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre eles. Morreram todos, só eu escapei para te contar. 4 mensageiros, 4 feridas abertas, tudo perdido em um só dia. Riquezas, servos, animais e o que havia de mais precioso, seus filhos. O silêncio caiu sobre Uz, mas não sobre o céu, porque o céu observava. E Jó respondeu. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça, caiu em terra e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos, no lugar de Jó, murmurariam, gritariam, quebrariam tudo? Mas Jó adorou. Ele não negou a dor, mas se recusou a negar a Deus. Mas Satanás não se deu por vencido. Voltou diante do Senhor. Deus novamente lhe perguntou: notaste meu servo Jó? Ainda é íntegro, mesmo depois de tudo isso. E o inimigo respondeu: pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não te amaldiçoa. Então Deus permitiu. Eis que ele está em tuas mãos, poupa apenas a sua vida. E foi assim que Jó, que havia perdido tudo por fora, foi agora atingido por dentro. Feridas cobriram sua pele, da cabeça aos pés. Feridas infeccionadas, dolorosas, que coçavam, inflamavam, ardiam. Ele se assentou em cinzas e com um caco de barro raspava as chagas de seu corpo. Um gesto humilhante, um símbolo de alguém que havia chegado ao fundo do poço. Então sua esposa, a única que restava da família, olhou para ele e disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era a voz da desesperança, do trauma, da revolta. Jó não a repreende com violência, mas diz: falas como uma doida. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Na dor, Jó permaneceu reverente. Em nenhum momento pecou com os lábios. Então vieram os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando viram Jó à distância, mal o reconheceram. Choraram, rasgaram seus mantos, jogaram pó sobre a cabeça. E por 7 dias e 7 noites se sentaram com ele em silêncio, porque viam que a dor dele era muito grande. Durante aquele silêncio havia empatia, mas logo o silêncio cedeu lugar às palavras, e as palavras revelaram a verdadeira visão de mundo daqueles homens. Elifaz falava com autoridade de experiência. Acreditava que os justos não sofriam. Insinuou que Jó estava colhendo o que plantou. Bildade era teológico, frio e direto. Afirmou que, se os filhos de Jó haviam morrido, era porque tinham pecado. E que se Jó fosse mesmo puro, Deus já teria restaurado tudo. Zofar, o mais agressivo, acusou Jó de estar sendo castigado menos do que merecia. Todos, em essência, diziam: Jó, você pecou, confesse, Deus não pune inocentes. E Jó, aflito, ferido, sem respostas, começa a clamar. Lamenta o dia em que nasceu, grita por respostas, pede explicações, discute com Deus. Nos capítulos seguintes do livro, Jó expressa seu interior com profundidade poética. Ele não entende por que sofre, não entende onde Deus está. Clama por um mediador entre ele e Deus.
relembra sua antiga glória, seus feitos de justiça, sua fama e respeito. Mas ao mesmo tempo em que questiona, ele mantém a esperança. Uma das declarações mais marcantes de fé é dita no meio da dor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó 19, 25, 26. Mesmo sem entender, ele crê. Quando os três amigos se calam, surge Eliú, um jovem que havia respeitado os mais velhos em silêncio, mas agora, indignado com os argumentos dos amigos e com a amargura de Jó, decide falar. Eliú traz uma perspectiva diferente. Ele diz que o sofrimento pode não ser punição, mas disciplina, que Deus pode estar usando a dor para corrigir, para ensinar, para evitar quedas maiores. Ele prepara o caminho para o clímax da história, o momento em que o próprio Deus fala. De repente, uma tempestade se forma, e do meio do redemoinho Deus responde, não com explicações, mas com perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre? Das tu ordens amanhã? És tu capaz de conduzir o raio? Deus leva Jó por uma jornada de contemplação da criação. Mostra-lhe o quanto sua sabedoria é limitada. Revela criaturas como o Bemote e o Leviatã, símbolos do poder e mistério de Deus. Jó se cala, reconhece sua pequenez e diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Após todos os diálogos intensos, os silêncios pesados e os clamores doloridos, Jó se encontra agora diante do Deus que o interrogou do meio da tempestade. Mas Deus não veio para destruir, veio para revelar. E ali, no pó e na cinza, Jó responde com humildade, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 2, 6. Nesse momento a história dá uma guinada inesperada. Deus vira o julgamento contra os amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra ti, ele faz, e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42, 7. Veja que ironia. Jó, que havia sido acusado de pecador, é agora declarado justo pelo próprio Deus. Os seus amigos, que julgavam estar defendendo Deus, na verdade haviam o representado mal. Então, Deus ordena algo notável. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a oração. Sim, Jó teria que orar, pelos mesmos amigos que o feriram, pelos que o acusaram, pelos que o afundaram mais no poço da dor. E Jó ora, sem mágoa, sem orgulho, com coração limpo. É nesse momento, nesse gesto de obediência e perdão, que a virada divina acontece. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42, 10. Observe, Deus virou o cativeiro enquanto Jó orava. A libertação aconteceu no meio da intercessão. A cura chegou enquanto Jó liberava perdão. A multiplicação foi sobrenatural. Deus não apenas restaurou, Deus dobrou tudo o que Jó havia perdido. Se antes Jó tinha 7.000 ovelhas, agora tem 14.000. Se antes possuía 3.000 camelos, agora são 6.000. De 500 juntas de bois, passa a ter 1.000. E de 500 jumentas, Deus lhe dá 1.000. Ele se torna novamente o homem mais rico do Oriente, talvez ainda mais do que antes. Mas não foi só isso. Deus restaurou também sua honra e seus relacionamentos. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro.
Jó 42:11. Aqueles que antes desapareceram durante sua dor, agora retornam. Seus laços familiares são restaurados, sua dignidade é devolvida. Ele não é mais evitado, mas honrado e celebrado. E então, o mais profundo dos milagres. Jó tem mais 7 filhos e 3 filhas. Mas as filhas recebem atenção especial. O texto bíblico, geralmente discreto com mulheres, destaca: e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Jó 42:15. Elas são chamadas de Gemima, pomba do dia, símbolo de paz e beleza. Késia, cássia, uma especiaria aromática usada na unção sacerdotal. Querem Apuk, caixa de maquiagem, expressão de beleza refinada. Esses nomes não foram aleatórios. Representam graça, unção, honra e beleza restauradas. E diferente da tradição patriarcal da época, Jó lhes dá herança. Ou seja, ele quebra tradições em nome do amor, do cuidado e da justiça. Uma nova perspectiva após a dor. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó 42:16. Quanta bênção! Quantos risos recuperados, quantos abraços recebidos, quantos aniversários comemorados. Jó vive para ver filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Seu fim foi mais glorioso do que o início. E a última frase do livro encerra sua jornada com dignidade. E morreu Jó velho e farto de dias. Jó 42:17. Farto, não apenas de tempo, mas de tudo que realmente importa. Farto de ver a fidelidade de Deus. Farto de viver a restauração que só o céu pode dar. Farto de sabedoria, de graça e de paz. A história de Jó prova que a dor não é o fim, que Deus vê o que ninguém vê, que o tempo da angústia é limitado e que o tempo da restauração é abundante. Jó não apenas recebeu de volta o que perdeu, recebeu algo muito maior, uma intimidade com Deus que jamais teria sem a dor. Se você hoje atravessa o vale, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que restaurou Jó continua o mesmo. Ele ainda vira cativeiros, ele ainda restitui o que foi perdido e ainda dá o dobro. Talvez você também diga um dia em seu coração: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.